Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias. Tem 4 semanas que a gente está lendo Gênesis bem devagarzinho e aprendendo um monte de coisa. No vídeo de hoje tem um monte de lições que a gente aprendeu lendo um texto pequeno até da história de Abrão. Esse é o quarto vídeo já lendo Gênesis aqui com vocês. É um devocional semanal, toda semana eu passo um texto e na outra semana eu gravo sobre ele. Tá sendo uma experiência desafiadora, viu? Eu tô vendo coisas que antes eu não via, né? Enxergando no texto coisas que eu não via, e eu vejo que mais pessoas têm percebido isso também. Se você já passou pelos devocionais anteriores e percebeu a mesma coisa, bota aqui nos comentários, tá? Nós vamos continuar a história em Gênesis, e Moisés está nos contando a história em Gênesis, e agora nós somos introduzidos à história de Abraão, né? O pai da fé, né? O grande peregrino dessa terra e que nos ensina um monte de coisa sobre como ser peregrinos nessa terra também. Acho que essa palavra combina muito com Abrão. Peregrino, foi isso que ele fez, ele peregrinou na terra. E na minha leitura, eu tenho usado a Bíblia ACF, eu gosto sempre de lembrar, porque muita gente me pergunta depois, tá? Eu uso a ACF para ler. Eu estou usando a LTT em alguns textos, tá? Tem vídeo da LTT aqui no canal. E para comentário, eu estou usando a Roma, mas hoje eu usei a Bíblia de Estudo Spurgeon, da BV Books, tá bom? Estou usando esses 3 itens aí para aprender, apesar de ter mais livros que eu vou indicar para vocês daqui a pouco. Mas eu quero falar sobre o texto de hoje. Ó. Eu vou botar aqui na tela de uma vez. Tá vendo esse arquivo? Esse arquivo eu entrego para os membros do canal, tá? Ele contém aquilo que eu li a partir da leitura semanal, tá? Eu vou falar para vocês agora, mas se você quiser o arquivo, você precisa ser membro do canal. Então seja membro do canal, é bem baratinho, R$ 5 por mês, e aí lá no nosso grupo do WhatsApp você recebe os arquivos, tá bom? O tema da semana é fé e obediência, e ele traz uma responsabilidade muito grande para aqueles que creem em Jesus. E eu acho que essa responsabilidade e esse peso são essenciais na nossa caminhada. E foi bem interessante aprender isso pela história de Abraão. Porque geralmente a gente vai em Romanos, a gente vai em outros textos aprender isso, mas a gente está no Antigo Testamento aprendendo algo essencial para a caminhada cristã. Nós lemos o início da história de Abraão, né, que começou lá em 11:27 até 13, versículo 1, e isso vai continuar nos próximos vídeos. A gente aprendeu sobre a origem e como Deus chamou ele para ser administrador de uma perpétua aliança, aliança da graça, a gente chama. A gente não pode esquecer que aqui é Moisés ensinando ao povo, que é o mesmo que a gente está fazendo agora, né? A gente está aprendendo a história do nosso povo, a história lá primitiva do nosso povo, e aplicando boa parte dela nos nossos desafios semanais. E Moisés estava fazendo a mesma coisa no deserto, tá? E a gente está passando por esse desertão também. E a lição de hoje, particularmente, ela precisa mudar a nossa cosmovisão acerca do que é fé. Mas antes de entrar lá, eu quero falar um pouco sobre Abrão. Abrão, ele é filho da linhagem de Noé, tá? Ele vem de Noé, de Adão, né? Então vai passando até chegar a Abrão. São 10 famílias ou 10 gerações até chegar a Abrão. Provavelmente Abrão ouviu falar sobre a história do dilúvio pelos seus pais, pelo seu avô e tudo mais, tá? Ele estava muito distante do dilúvio, né? E junto com a história de Abrão, a gente acompanha a história de Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Ele era filho de Arã, que era irmão do seu pai, Terá. Então, olha só. O pai de Abrão se chamava Terá e o pai de Ló se chamava Arã. Acontece que Arã faleceu antes, né, do seu pai. Aqui não é Terá. Ele faleceu antes do seu pai, Naor, tá? Eu errei aqui, ó, Naor. E por isso Ló permaneceu com a família de Terá. Ló foi cuidado por Terá e viveu junto com Abrão desde o início, tá? E naquele tempo a gente tem a gente tem o início da história em Ur dos Caldeus, onde Abrão já estava casado com Sarai. A gente não tem informação da família de Ló aqui, mas Abrão já era casado. E Terá, o pai de Abrão, decide migrar de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, vendo? Antes da história começar, né, antes de Deus chamar Abrão, o seu pai já estava indo para Canaã. Só que eles não chegam a Canaã, eles param em Harã, que seria a atual Turquia, mais ou menos, tá? A terra de Canaã
naquele tempo, abrange o que a gente tem hoje como Palestina, Israel, Líbano e a Jordânia. É uma área bem grande, tá? Provavelmente os povos que foram espalhados no evento da Babel é que viviam nessa terra de Canaã, né? E provavelmente são eles até hoje, né? Mas mais tarde, Deus daria aquela terra para a família de Abraão, né? E esse, pessoal, é o início do grande conflito político e geográfico que existe até hoje, tá? Vocês veem aquela briga lá, é porque Deus deu aquela terra para o povo de Israel e os outros falam que não, que a terra é nossa, e isso começou lá no passado, né? O nosso personagem principal, então, é Abraão, né? Filho de Terá, que ainda se chama Abrão aqui, casado com Sarai, vivendo com seu pai em Ur, até que migram para Canaã e por algum motivo ele se estabelece em Harã, onde Deus decide novamente mudar o seu destino. Perceba que Terá já estava migrando para Canaã. A gente não sabe muito sobre o relacionamento religioso deles, tá? A gente não sabe, por exemplo, se Deus chamou Terá para ir para Canaã. Então a gente não sabe. A coincidência é que ele já estava indo para lá, entende? A gente não tem informação sobre o motivo. E aí nós chegamos ao que eu chamei aqui no nosso devocional de grande salto no escuro. Será que a fé é um salto no escuro? Eu quero falar sobre isso com vocês na primeira história ali de Abrão, né? Deus chama Abrão para deixar sua parentela e seguir com a sua própria família, e aí vai Ló junto, né? Para uma terra que ele não sabia onde que era ainda. Deus sabia, Abrão não. Né? Muita gente acredita que o cristianismo é como um salto no escuro, né? E acaba confundindo as coisas, né? Por exemplo, você acredita que Abrão deu um salto no escuro quando ouviu Deus falando e fez o que ele mandou? Então, é errado falar isso, tá? É errado. Abraão não deu um salto no escuro porque ele estava enxergando o destino dele. O destino de Abrão não era exatamente Canaã, mas era seguir a ordem de Deus. Então é errado falar que ele deu um salto no escuro, entende? Por isso, a fé na realidade, a nossa fé, ela não é um salto no escuro. Mas quando Abrão ouviu aquele chamado, algumas pessoas podem confundir, falando, nossa, Abrão saiu sem saber o que ia acontecer. Na realidade, ele sabia o que ia acontecer. Ele seguiria a vontade de Deus. E isso já é uma resposta, entende? Nós somos chamados a dar saltos no escuro quando cremos em Deus, né? Toda a nossa fé, aliás, a gente não é chamado a dar salto no escuro, mas parece, eu sei que parece, né? Por isso a gente confunde. Toda a fé cristã e toda a nossa fé, bem antes de Cristo, ela sempre foi racional, nunca foi no escuro, como algumas pessoas vão achar. Noé não deu salto no escuro, ele estava seguindo a luz. Entende? É aí que tá. Às vezes a gente acha que tá andando por um caminho que não tem fim, né? Parece que a gente tá perdido naquilo que tá fazendo, sabe? Eu até diria que gravar esses vídeos às vezes me deixa confuso, porque parece que eu estou dando voltas ou eu não estou chegando a lugar nenhum. Mas é aí que tá, esse erro, ele é passado pra gente, né? Parece que eu tô dando um salto no escuro, mas não tô dando um salto no escuro, né? Por exemplo, nós hoje, como cristãos, nós temos condições de responder sobre a existência de Deus, né? É uma razão, tá? Existe uma resposta, é uma razão. Nós temos condições de responder por que nós cremos em Jesus. Não é uma fé cega, existe um motivo para crer em Jesus, né? E onde é que nossa fé vai chegar? A gente sabe. Então muita gente acha que a fé é um salto no escuro, e olhando para a história de Abraão, a gente aprende que a fé não é um salto no escuro, que ela é muito racional. Quando Abraão larga tudo, toda a sua família, família dos seus pais provavelmente, e segue a Deus, pode parecer que ele deu um salto no escuro, mas na realidade ele estava seguindo a própria luz. A razão de Abraão não era onde ele iria chegar. E aí que está o segredo. A razão não é onde ele iria chegar, mas com quem ele andaria. Essa era a razão, que era Yahvé nesse caso. E uma coisa que chama muita atenção é que, e provavelmente muita gente não percebe, né? Que já é outro tema que eu quero falar com vocês rapidinho. Já eu vou voltar no que eu falei aqui sobre a fé racional, né? Você percebeu que Deus está prometendo para a família de Abrão uma terra que já tinha dono?
Você percebeu, porque eu falei que eles brigam até hoje, né? A terra de Canaã já tinha dono, então como é que Deus prometeu a terra para Abrão? Por que Deus pode fazer isso? Pessoal, Deus pode fazer isso porque na realidade toda a terra é dele. Entende? Não existe a terra de Canaã. No fundo, a terra é de Deus e Deus permite que o povo de Canaã habite ali. A terra é de Deus. Deus pegou essa terra e falou: essa terra vai ser da sua geração, da sua família. E ele pode fazer isso. Moisés já estava ensinando algo sobre soberania de Deus. Até porque aquele povo que estava caminhando no deserto teria que enfrentar a mesma coisa. Eles chegariam na porta de Canaã, na entrada de Canaã, e eles temeriam, tá? Porque eles olhariam para as condições humanas e esqueceriam da fé. Algo que a gente está aprendendo agora. Lá na frente eles iriam esquecer disso tudo, né? Tudo pertence a Deus e ele dá a quem ele quiser, né? E é bom ter isso em mente, porque às vezes a gente é desafiado a crer além daquilo que a gente enxerga. E na verdade, crer é isso mesmo, né? Mas às vezes a gente fica assustado quando percebe que vai acontecer alguma coisa que é exatamente sobrenatural nesse sentido. Por exemplo, como é que Deus pode dar a terra de Canaã para a família de Abraão se ela já tem dono? Né? Eu não sei, mas Deus não prometeu? Ele vai dar. E se ele prometeu, ele vai fazer. Então, eu não sei como ele vai fazer, eu só sei que ele vai fazer, entende? Então, isso é sobre soberania. O Moisés estava ensinando sobre isso, né? E havia outras promessas ali, eu até fiz uma lista aqui sobre as promessas, eu coloquei entre três pontos aqui, né? Primeiro, Deus promete que viria uma nação de Abrão, mesmo Sara sendo infértil. Olha aí, mais um salto no escuro. Caramba, como é que eu vou acreditar que de mim vai vir uma nação? E Abraão realmente vai fazer essa pergunta mais tarde, né? Como é que eu vou acreditar que de mim vai vir uma nação se Sarai é infértil? Mas o ponto é que Deus prometeu. Se ele prometeu, eu só posso fazer uma coisa: obedecer, né? E acreditar. Deus também não leva em conta, pessoal, a nossa limitação quando faz essas promessas, entende? Sobre a nossa fé, por exemplo, a Bíblia fala que todo aquele que crê será salvo. E em Apocalipse ela fala que aquele que perseverar até o fim será salvo também. Perceba, a limitação está aí. Como assim? Como é que eu vou perseverar até o fim? Eu estou perseverando agora, mas e daqui a 10 anos? Entende? A gente não tem que questionar essas coisas, a gente tem que acreditar que nós vamos perseverar porque Deus prometeu que quem crê nele vai ser salvo. E veja como é que o salto no escuro ele tem a sua base em Deus e não no evento final que é prometido. Cara, isso é muito importante e nos ensina, sabe, a perseverar. Acaba que esse ensino nos ajuda a perseverar e nos garante que, já que estamos perseverando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós perseveramos até o fim. Não porque eu estou fazendo, mas porque eu acredito que Deus vai fazer com que a gente persevere até o fim. Então, Abraão ouviu, né, que uma grande nação viria dele e disso ele precisaria engravidar Sarai. Como ele faria isso? Não sabemos, né? E na história realmente a gente ainda não sabe, mas a gente vai descobrir. Mas mesmo assim ele acreditou e ele esperou por isso. Tipo assim, como é que eu vou esperar que Sarai engravida se eu sei que ela é infértil? Ele esperou. Fé. Isso é fé, entendeu? Moisés também não, né? Moisés. Abraão também tinha recebido a promessa de que ele deteria a justiça de Deus. Deus prometeu a Abraão que todo mundo que falasse ou que todo mundo que fizesse bem para o seu povo, Deus faria bem para ele também. E todo mundo que fizesse mal para o seu povo, Deus também o amaldiçoaria. Isso significa que Abraão recebeu a promessa de deter essa justiça divina, sabe? A justiça que dependeria também daquilo que fariam com Abraão e com a sua família, né? E cara, isso vai acontecer exatamente nesse vídeo, tá? A gente já vai ver isso acontecendo nesse vídeo, tá? Além de tudo isso, a gente tem a promessa que todo mundo lembra, que é a terra de Canaã. Deus prometeu à família de Abraão a terra de Canaã e ele entra nessa terra. Esse é o texto que mais me chama a atenção. E ele entra, mas ele sai dessa terra, acreditando que aquela terra ainda seria do seu povo. Ele sai da terra de Canaã, entende? Estava lá dentro, estava tão perto, mas não era para ele, era para sua geração.
e ele sai dessa terra. E essa, na realidade, é a parte que mais chama atenção na história, né? Eu já li esse texto um monte de vezes, como eu escrevi aqui, né? E só agora eu percebi que Abrão entrou na terra. Cara, ele saiu para ir para a terra de Canaã, né, com seu pai. Ele não ficou na terra de Canaã, mas Deus colocou ele lá dentro da terra de Canaã, e lá dentro Deus ainda apareceu para ele e falou: Esta terra será da sua descendência. Naquele tempo já havia cananeus naquela terra e eles já não gostavam muito do povo de Deus. Afinal de contas, esse povo cananeu eram os filhos de Cã, que foram amaldiçoados pelo povo de Deus lá no passado. Lembra que Noé amaldiçoou os filhos de Cã? E agora Abrão estava dentro do território inimigo, vendo com seus próprios olhos a terra que seria dos seus filhos no futuro. Isso deve ter sido muito perigoso. E também deve ter sido curioso, porque, por exemplo, será que alguém perguntou o que Abrão estava fazendo ali? O que você está fazendo aqui, Abrão? Isso nem é seu lugar, né? E se alguém perguntasse para ele e ele respondesse assim: Ah, você está vendo essa terra? Essa terra aqui vai ser nossa, né? Da minha família no futuro. Eu acredito que ninguém tenha perguntado, mas se alguém tivesse perguntado, daria briga, tá? Porque aquela terra, posteriormente, ela vai ficar sendo conhecida como terra que mana leite e mel. Cara, não era qualquer lugar. Não é um lugar para alguém chegar e falar assim, cara, mas essa terra é minha, entende? Não, não é um lugar assim, cara. Então deve ter sido complicado ele ter entrado lá. Mas o mais legal é ver que ele entra na terra, Deus aparece para ele naquela terra, inclusive ele aparece num lugar onde os ídolos eram adorados, né? Que era uma árvore, né? E havia essa adoração mesmo nas árvores. E além daquele mini templo, né, que era embaixo da árvore, Abraão deixa ali um altar ao Deus verdadeiro e sai dali, né? Isso é muito louco, cara. Imagina você fazer uma coisa dessa. É difícil a gente imaginar, porque você não consegue pensar nas questões políticas daquela época, entende? Aquilo ali foi um mini milagre que Deus fez. Colocar ele no povo inimigo, fazer um altar no povo inimigo, e ouvir que aquela terra seria da geração dele. Essa foi a parte que mais chamou a atenção. Agora, a gente tem uma outra parte que chama muita atenção, que é Abrão partindo para o Egito, né? Essa é a continuação direta da nossa leitura. E em certo momento a terra passa por um período de fome e Abrão vai para o Egito, porque aparentemente eles já sabiam como cuidar de períodos assim. Você vai lembrar que na época de José aconteceu a mesma coisa e Deus usou um dos filhos de Abrão, que nesse caso é José, da mesma família, para organizar e ser fonte de alimentação para aquela área do mundo, né? Mas isso já tinha acontecido antes, ó. Aqui a gente tem Abrão indo para o Egito porque estava tendo fome no mundo, né? No mundo, daquela região, provavelmente, né? E quando ele chega lá, a gente vê Abrão tendo um segundo desafio. O primeiro desafio, pessoal, era você ouvir e obedecer, sabe? Ouvir e obedecer. E aí vem a grande questão. Deixa eu ver se eu falei disso aqui antes ou depois. Calma aí. Eu acho que eu esqueci, né? Eu vou falar aqui agora que eu esqueci de falar antes, né? O que acontece? O primeiro desafio a gente pode observar pela seguinte pergunta: crer é obedecer? E foi o primeiro desafio de Abraão. Ele creu e ele obedeceu. Obedecer significa crer. E, na realidade, o primeiro desafio mostra que a crença e a obediência, elas andam juntas. Na verdade, não é crença e obediência apenas, né? Falar em obediência resume muito. É crer e praticar, crer e fazer, crer e obedecer, entende? Crer e obedecer estão juntos, entende? O primeiro desafio de Abrão foi esse: creu, mas ele fez. Ele creu, mas ele partiu. Porque geralmente a gente crê e a gente fica só aguardando acontecer. Então, isso acontece muito hoje em dia nas igrejas, né? A pessoa vai para a igreja, ela não gosta do que está acontecendo, ela não gosta do que estão falando, mas ela também não quer ir lá falar certo, ela não quer ajudar, entende? Então, isso é crer e não fazer nada. Abrão, ele passou no primeiro teste, que é crer e fazer. Ele creu em Deus,
e ele fez o que Deus mandou, entendeu? A crença verdadeira, ela não consegue ser diluída. Não dá para tirar a fé da obediência, entende? Já já eu vou usar o texto de Tiago para vocês entenderem isso melhor. Mas esse foi o primeiro teste e é o teste que desafia vocês o tempo todo. Crer é obedecer. Obedecer é crer. Não tem como separar as duas coisas. Então, o que você está fazendo hoje reflete o que você acredita. Se você não está fazendo nada, isso é um péssimo sinal sobre a sua fé. Entende por que isso é importante? O primeiro desafio foi esse. O segundo desafio foi crer sem ter ouvido Deus falar diretamente o que ele iria fazer. Preste atenção no contexto. Abraão foge para o Egito, né? Isso é muito interessante, porque Sarai era muito bonita. E a gente não sabe qual o nível da beleza de Sarai, né? Ela devia ser muito bonitona mesmo, né? E, cara, isso é tão relativo, né? É tão relativo, mas aparentemente aquela mulher era muito bonita. Ela chamou a atenção dos caras poderosos do Egito, mas principalmente o faraó ficou impressionado com Sarai. E aí, para Abrão não ser morto, né? Eu não sei, assim, sinceramente, eu vi a Bíblia justificando, eu vi Abrão se justificando na Bíblia, mas para mim não faz o menor sentido. Ele largou a posição de crença dele, de fé, e ele decidiu tomar uma decisão por conta própria, entende? O que ele poderia ter feito, né? Se Deus nos trouxe aqui, é óbvio que ele vai nos guiar para casa em segurança. E disso vem um monte de coisa, né? Estamos passando por dificuldade, Deus vai nos ajudar, ele nos ajudou até aqui, né? Ele disse que de nós faria uma grande nação, então, obviamente, não vai acontecer nada com Sara nem comigo, né? Mas ele não ouve Deus falando mais nada sobre isso com ele. E ao invés dele buscar Deus, ele decide tomar uma decisão por conta própria. Algo que nós fazemos o tempo inteiro. O tempo todo a gente faz isso, né? É claro que hoje nós temos todas as respostas e a gente decide não prestar atenção nelas. A gente vai tomar uma decisão por conta própria. E foi isso que Abrão fez. Ele ficou com medo de que os poderosos do Egito matassem ele para ficar com Sara. Sara agora era viúva, então e havia dignidade naquele lugar, né? E se fosse hoje, eles matariam Abrão sem se preocupar com nada. Mas naquele tempo havia dignidade. O azar de Abrão, e aqui que entra talvez a providência divina para ensinar Abrão, né? Provavelmente Deus fez isso de propósito para que Abraão voltasse a confiar nele e uma crença que era fixada apenas nele, né? Mesmo que ele não ouvisse Deus falar, mesmo que não houvesse provas, porque a fé ela não é baseada naquilo que você enxerga ou ouve, a fé é baseada naquilo que você crê, né? Então Deus estava ensinando isso. Você vai mentir pro faraó para não ser morto, né? Abraão, você vai fazer isso mesmo? Ao invés de vir falar comigo, você vai fazer isso? Beleza, então eu vou fazer o faraó se apaixonar pela sua esposa. E aí, Abrão fala pro faraó que Sarai, na verdade, é irmã dele, sabe? Ela é minha irmã, não me mata não. Só que, cara, que burrice que ele comete. Porque agora Faraó tem ainda mais liberdade de tomar a sua irmã como esposa. E é isso que ele faz. E Sarai termina dentro do castelo do Faraó. Uma coisa que não era para acontecer de forma alguma. Mas essas coisas só acontecem quando a gente decide tomar uma decisão própria sem levar em conta a vontade de Deus. Deus nunca teria aprovado o que Abraão fez, mas ele tinha que aprender isso em algum lugar, né? Em algum momento. E a gente aprendeu isso em algum momento. Você aprendeu isso em algum lugar, em algum momento? Pensa aí, quando é que Deus te ensinou sobre isso? E cara, aquilo dá tudo errado. De repente, o faraó começa a sofrer doenças, e eu imagino que tenha sido uma noite de pesadelo naquele lugar. O faraó foi atormentado por Deus. Isso é uma coisa interessante, eu até dei uma arrepiada agora aqui, o que acontece? Mesmo que Deus permita que as coisas ruins aconteçam, ele ainda culpa aqueles que fazem as coisas ruins. Não é porque Deus permitiu que Sara fosse levado que ele não iria fazer nada com aqueles que levaram Sarai de forma errada, entende? Então Deus decide punir o faraó com doenças e tudo mais, até que ele libertasse Sarai. E aí, por algum motivo, a gente não sabe,
o faraó devolve Sarai. E ele descobre que Sarai, na verdade, é a esposa de Abrão. Sabe? E isso foi a grande lição. Mas Deus ele não abandonou Abrão em momento algum. Abrão mentiu, Abrão errou, a esposa dele foi levada, mas ainda assim, ele era aquele detentor da promessa de Deus. E Deus não abandonaria. Deus não abandonou Abrão, embora Abrão tivesse, naquele momento, abandonado a Deus. Entende? Isso traz mais alívio do que preocupação, porque de certa forma nós vamos pecar em relação a isso em algum momento da nossa semana, sabe? E a gente pode até ficar preocupado com o que Deus vai fazer, né? Você não vê no texto Abrão se arrependendo. Você não vê no texto Abrão buscando a Deus por causa disso, mas você vê Deus agindo na vida do faraó e devolvendo aquilo que era de Abrão. Sabe, é a ação dele mesmo, e ele faz isso com a gente. Agora, é claro, isso não quer dizer que você não vai se arrepender, buscar a Deus e tudo mais. É só o que aconteceu na história de Abrão. E a história termina com Abrão sendo expulso de lá. Agora, presta atenção, quando a Sarai é levada para pro faraó, provavelmente Abrão recebe alguns presentes, sabe? Porque Abrão sai de lá como um cara muito rico. E até isso foi a providência de Deus. Deus fez com que Abrão ficasse mais rico ainda no Egito e depois fosse expulso com aquela riqueza. O faraó não foi atrás da riqueza, não. Ele foi embora levando tudo. É Deus agindo nas entrelinhas da história. Você sabe como é que Deus agiu? Vamos lembrar? Primeiro, Deus permitiu que Abrão sentisse medo e mentisse para o faraó. Deus permitiu isso acontecer. Deus permitiu que o faraó levasse a esposa de Abrão para se tornar sua futura esposa. Ele permitiu esse mal acontecer. Você consegue imaginar, não sei se tem uma menina assistindo, consegue imaginar se o seu marido fizesse isso com você? Deus permitiu que acontecesse com Abrão. E antes que aquele casamento se tornasse uma realidade, Deus castiga o faraó, mas não antes de Deus ter abençoado ainda mais Abraão com a riqueza que ele ganhou por causa desse erro. Cara, o mundo não tem uma regra fixa. Não existe uma regra para Deus, sabe? É assim, Deus tem que fazer desse jeito e não daquele jeito. Deus faz tudo do jeito que ele quer. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas, literalmente. Você consegue ver isso na vida de Abrão? Eu tenho certeza que na nossa vida também acontece. A gente pode pensar um pouquinho. Você vai ver isso acontecendo também. E aí Abrão sai, rico da terra do Egito, com a sua esposa intacta. Obviamente estava intacta porque Deus não permitiu que o faraó fizesse mal para ela. E rico pra caramba. E a nossa história encerra aqui dessa semana. A minha parte preferida é a parte onde Abrão entra na Terra Prometida, que eu achei impressionante ver Abrão entrando ali. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu fiquei muito feliz em ver Abrão ali. Eu acho que é porque eu já li várias vezes esse texto e nunca parei nessa parte. Depois que eu comecei a escrever o livro Leitura Imersiva, eu comecei a ler mais devagar, sabe? O Leitura Imersiva é o meu texto aqui, ó, do texto com texto. Depois que eu passei a escrever isso aqui e falar sobre isso aqui, eu comecei a ler melhor também, sabe? O Leitura Imersiva me ajudou. E o livro vocês podem comprar e estudar em casa também. E tem também o estudo no Hotmart. Você pode fazer o estudo do Leitura Imersiva no Hotmart também. E aí, dessa vez, eu li com mais calma e fiquei chocado vendo Abraão dentro de Canaã, adorando a Deus, né? Aí eu trouxe o texto aqui para vocês, que eu tirei da ACF, tá? Que é a tradução que eu tô lendo como padrão. O texto diz o seguinte: E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegando à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Esse carvalho de Moré é a árvore que eu falei anteriormente, eu tinha esquecido o nome, carvalho de Moré.
Provavelmente é um carvalho mesmo grande, onde era adorado os deuses cananeus ali embaixo, tá? Abrão foi até esse carvalho. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse foi o texto mais interessante devido ao contexto da situação, que me chamou a atenção. E a Bíblia LTT, ela traz uma versão interessante do versículo 7, se não me engano, né? Acabei esquecendo de colocar aqui. Mas o versículo diz o seguinte: e o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: à tua semente darei eu esta terra. A palavra semente aqui é bem interessante, tá? Porque dá essa ideia de que seria os filhos direto dele. A tua semente, tá? E essa semente, gente, ela seria só a partir de Sarai, tá? A semente aqui de Abraão não é Abraão e qualquer pessoa, Abraão e Sarai, porque os dois são uma só carne, casamento, tá? Quando fala a sua semente, está interligado à esposa dele. E ali Abrão edificou o altar ao Senhor que lhe aparecera. Então a mudança que teve aqui foi essa, a tua semente, tá? Que ali a gente tem a tua parentela, a tua descendência, que é a mesma coisa, mas na semente a gente tem uma ampliação da ideia, né? Eu gostei de um comentário que Spurgeon fez na Bíblia de Estudo Spurgeon, né? Foi o comentário da... Esse comentário tá na Bíblia da BV Books, tá bom? Antes de ler o comentário, muita gente me pergunta de onde que eu estudo para fazer os estudos. Tem um monte de livro, pessoal. Além da King James Roman, que eu uso para introdução e tudo mais, eu tenho outras possibilidades em casa. Eu criei uma página aqui na Amazon. Acabou que eu tinha que ter falado isso no início, tô falando agora, né? Mas é porque o assunto tava rolando, né? É muito interessante. E vocês podem acessar a minha biblioteca lá na Amazon, tá? Os livros que eu tenho em casa do Antigo Testamento eu coloquei aqui. Vou dar um destaque aqui para a teologia do Antigo Testamento e a revelação messiânica, tá? Esses dois livros aqui para mim é impressionante. O comentário de Calvino também, tá? Eu botei só o volume 1, eu tenho que botar o volume 2 aqui, que eu esqueci, tá bom? Vou voltar aqui agora. O comentário que Spurgeon fez, que eu achei bem interessante, é isso aqui, ó. Nações ferozes e poderosas possuíam o país, que era Canaã. Esse aqui é um acréscimo meu, tá? Não parecia um país que provavelmente se tornaria a herança de um homem amante da paz como Abraão. Deus nem sempre, e isso aqui que esse é o ponto. Deus nem sempre cumpre de uma só vez as suas promessas ao seu povo. Caso contrário, onde haveria espaço para a fé? Porque se fosse assim, a fé seria algo que se vê, mas a fé é algo que não se vê, é algo que se espera, entende? Então é por isso que Spurgeon escreveu isso. Deus nem sempre cumpre de uma só vez as suas promessas ao seu povo. Caso contrário, onde haveria espaço para a fé? Esta nossa vida é para ser uma vida de fé e será bem recompensada no final. Spurgeon já está olhando para o final, né? E sobre a recompensa que nós teremos. Está olhando para o céu, provavelmente, né? Há outro comentário aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, é da Bíblia esquematizada. Esse comentário vai ficar liberado para os membros, tá? Eu vou mandar um arquivo para eles, vai ter esse comentário lá. Eu quero falar sobre o nosso devocional de hoje e o nosso desafio da semana. Tá tudo aqui, tá? Vamos lá. Eu usei o texto de Tiago pela Bíblia LTT porque ele traz uma tradução bem picada, bem picadinha e literal para a gente. Mas a carta de Tiago nos comunica algo que Moisés fez com a narrativa dessa semana. Lembra que é Moisés que está contando a história de Abrão? Tiago escreveu o seguinte: vês tu que a fé estava cooperando com as suas obras sobre Abraão, tá? E vês tu que, emergindo a partir das obras, a fé foi aperfeiçoada? Esse versículo ele é autoexplicativo e ele vai ajudar a gente a definir os nossos desafios da semana, tá? Isso quer dizer que a fé e as nossas ações estão intimamente ligadas. É impossível demonstrar fé sem obedecer o que Jesus mandou. E é impossível fazer o que Jesus mandou sem ter fé. Entendeu? Eu vou facilitar para você. É impossível obedecer a Deus sem fé. E é impossível ter fé sem obedecer a Deus. Se você não faz uma das duas coisas, o resultado é você não tem fé.
É isso que Tiago está falando. E, na verdade, a nossa fé, ela é aperfeiçoada nas nossas obras. Entende? A relação é porque as duas coisas estão juntas, não tem como separá-las, como eu disse no início, anteriormente, né? Eu sei que cada um de nós recebe de Deus um papel importante dentro do reino. O reino de Deus está aí, pessoal, é a igreja, somos nós, eu, você, todos aqueles que creem em Jesus, que se reúnem todo domingo, toda semana, sei lá. Esse é o reino de Deus e todos nós recebem um papel importante dentro do reino. Mas algumas pessoas parecem não ter entendido que não fazer nada é uma prova de quão real é a sua fé. Preste atenção no que Tiago falou. As nossas obras faz com que a nossa fé se aperfeiçoe, não ter obras faz o que com a nossa fé? Não fazer alguma coisa a respeito da nossa fé faz ou significa o que sobre a nossa fé? Entende? Entende como isso é problemático? Porque isso demonstra que aquela pessoa que pratica boas obras, desde que ela esteja fundamentada na sua fé, na fé genuína, ela pratica a sua fé. E aquela pessoa que não pratica nada, ela ou não tem fé, ou a sua fé ainda é bem fraca. Boas obras lá no Novo Testamento, eu tenho que falar isso aqui porque a gente já ouviu muito esse termo boas obras, significa obedecer à vontade de Deus, tá? Por exemplo, eu não sei se eu coloquei aqui, onde que eu botei? Não botei. Eu botei, aliás, nem sei onde está. Por exemplo, quando a Bíblia fala de boas obras, ela está falando sobre o mandamento de Deus. Os 10 mandamentos resumem bem o que são as boas obras, tá? Mas Jesus, ele vai citar 2 mandamentos. Eu coloquei isso aqui em algum lugar, né? Vou falar daqui a pouco. Então tá bom. Então vou falar daqui a pouco, é melhor, né? Mas aí eu vou partir daqui, ó. Você tem fé? Essa é a grande pergunta da semana, entendeu? Nós já falamos sobre um monte de coisa, mas a pergunta é: você tem fé? E eu não estou falando sobre o que você sonha. Sonhei com Deus, sonhei com anjos, sonhei com Apocalipse. Isso não é ter fé. Não é sobre isso que eu estou falando. Também não estou falando sobre o que você sente. Como, por exemplo, agora há pouco eu senti um arrepio, porque eu lembrei de uma coisa. Mas isso não é ter fé exatamente, sabe? Nem sobre o que você vê, às vezes. Eu vi, eu senti, ou eu sonhei. Não. Eu estou falando sobre a sua atuação dentro do reino de Deus que aponta para o fato de que você tem fé, entendeu? Porque se você tem fé, você faz alguma coisa. E eu sei que muita gente está começando agora, não está fazendo muita coisa e vai começar a fazer agora. É esse o desafio da noite, do dia, da semana, aliás, né? Não é sobre ser salvo pela obediência, pessoal. Não é sobre ser salvo pelas obras. Não. É sobre ser salvo e por isso demonstrar alguma coisa. É sobre ser salvo e partir e começar. Abrão ouviu a voz de Deus e por isso ele fez, entendeu? Por ter certeza de que aquele era o Deus verdadeiro, ele fez. Ele não estava tentando se salvar. Ele estava agindo de acordo com a sua fé. Se nós cremos que Deus existe, que é soberano, o que Ele mandar a gente fazer, nós vamos fazer. Por quê? Porque Deus é que manda, é Ele quem ordena e não a gente. E muita gente não entende isso. E passa ou tentando se salvar pelas boas obras, ou negando a própria fé e não fazendo nada. É essa a nossa pegada de hoje. Eu sei que pode estar incomodando muito, mas é para incomodar mesmo, a gente começar começar a agir a partir de agora. Eu entendo que existe pelo menos 3 conselhos sobre isso, sobre fé, tá? O primeiro conselho: a sua fé, ela não é um salto no escuro. Você não crê em algo que não tem razão. A fé é racional, tá? Deus nos revela a razão da nossa fé e ainda mais a razão daquilo que Ele espera que façamos. Pense, por exemplo, na importância para o reino de Deus que você estude bem a Bíblia. Você consegue entender a razão por estudar de estudar a Bíblia? O que significa entender a razão? Por que você estuda a Bíblia? Você não pode estar estudando a Bíblia como um hobby. Não pode ser um hobby para você. Há uma razão por trás disso. Você não pode estar indo para a igreja apenas para ir para a igreja. Existe um motivo lógico para você fazer isso. Então, você está, por exemplo, nós que estudamos a Bíblia, você estuda a Bíblia. A razão lógica para isso é que você vai ensinar a Bíblia.
Você estuda para aprender e você aprende para ensinar. E, cara, isso tem tudo a ver com o que Deus espera que façamos. Tem tudo a ver com a nossa fé, entendeu? Deus não exigiu nada de Abraão que ele não soubesse fazer. Ele falou, pegue suas coisas e vá. Isso é óbvio, ele sabia fazer. Mais para frente ele aprendeu o restante, como ele aprendeu indo lá para o Egito. Então não imagine que a sua fé é um salto no escuro ou que ela não tenha uma razão lógica de existir. A sua fé é racional, ela tem um motivo, você tem um caminho para ir, você tem que fazer alguma coisa. E isso tudo é encontrado na palavra de Deus. E esse é o segundo conselho. Faça alguma coisa. Sua fé é racional e ela te leva a fazer alguma coisa. Quando Jesus ensina que há 2 mandamentos superiores a todos, que é o que ele faz, e esse mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, ele está ensinando que todos os mandamentos são igualmente importantes, tá? A primeira parte do que Jesus falou, ou seja, a amar a Deus acima de todas as coisas, reflete a primeira parte dos 10 mandamentos. Aquela parte que trata da nossa adoração a Deus. E a segunda parte, amar o nosso próximo como a nós mesmos, reflete a segunda parte do mandamento. Jesus falou, a parte mais importante do mandamento é todo mandamento. É você fazer o que Deus manda, adorar do jeito que Ele quer. E amar as pessoas do jeito que Deus quer que você ame também. Fazer isso já é fazer o que Deus manda. Entendeu? É necessário fazer o que Deus ordenou. E por que a gente faz o que Deus ordenou? Porque o Deus verdadeiro mandou fazer assim. Razão, Deus verdadeiro mandou fazer. E fazer o quê? Aquilo que ele racionalmente colocou na Bíblia Sagrada, tá? Agora, você tem dificuldade de fazer o que Deus mandou? E você acredita mesmo em Deus? Eu vou colocar mais um desafio para você. Estude Deuteronômio 28, 15 ao 68. Você vai entender lá que Deus, ele realmente espera que a gente faça o que ele mandou fazer, tá? É tipo assim, não há um caminho do meio e não há um terceiro caminho, não há um terceiro caminho e não há como fugir. Ele espera realmente que façamos aquilo que ele manda a gente fazer. E aí você vai perguntar, como é que eu vou aprender o que eu tenho que fazer? A gente está aprendendo, pô. A gente está aprendendo junto. Eu estou aprendendo, você também está aprendendo. A Bíblia está aí para ensinar, nós vamos ler a Bíblia e tentar entender. A gente aprendeu sobre ter fé, hoje a gente aprendeu sobre o que é ter fé. Nós aprendemos a confiar mais em Deus e menos em nós. Ó. A gente está aprendendo o que Deus quer fazer. É isso, a nossa vivência vai fazer a gente entender. É claro, a Bíblia está aí para ajudar, né? Ela é o nosso... a nossa regra de fé e prática, né? Então é óbvio que a gente vai aprender juntos, né? E daí já vou dar uma dica para você entender também. É claro que envolve um monte de coisas, mas já é uma direção, tá? Agora, o último ponto acerca da nossa fé é essa aqui, ó. Não confunda o resultado final. Geralmente esperamos colher algo imediatamente. A gente espera que alguma coisa dê certo no outro dia, tá? Ou que a gente tenha um resultado positivo no outro dia. Logo, obedecemos a Deus achando que ele vai nos recompensar rapidamente. Mas o texto de hoje deixou claro que o tempo de Deus pode não ser igual ao nosso tempo. E que o que estamos fazendo hoje pode gerar resultados em 1 ou 2 gerações futuras. Como é que você viu isso? Deus colocou Abraão no meio de Canaã e falou, essa terra é da sua geração, vou dar para seus filhos. E o povo, quando estava ouvindo essa história, ainda não tinha entrado na terra prometida. Mas mesmo assim, Abraão fez tudo que Deus mandou. Abraão não estava esperando o resultado no outro dia. Ele estava fazendo porque Deus mandou fazer, entendeu? Por exemplo, eu posso gravar esse vídeo com 2 intenções. A intenção do vídeo viralizar e eu ganhar muito dinheiro com ele é o maior motivo para as pessoas virem para o YouTube. Ou eu posso fazer com a intenção de ajudar as pessoas que vão ver no futuro. E aí, uma coisa muito louca pode acontecer, porque eu posso ter o resultado agora, você assistindo o vídeo, ou você pode demonstrar esse resultado daqui a 10 anos, quando for conversar com alguém, entende? Esse é o resultado. Mas eu não posso ficar esperando o resultado agora. Eu não posso trabalhar para o resultado.
Eu tenho que trabalhar porque Deus mandou eu fazer. Então não confunda o resultado final, até porque muita gente cai na teologia da prosperidade por isso, achando que já que eu estou fazendo, eu tenho que receber. Já que eu estou fazendo, eu tenho que ser honrado. Já que eu estou fazendo, eu tenho que ser reverenciado pelas pessoas. Não, não. Abraão andou bastante tempo a pé e Deus tinha prometido para ele uma nação inteira. E ele estava lá, andando a pé, fazendo tudo que Deus mandou. Então não confunda o resultado final. Você vai fazer aquilo que Deus manda você fazer, porque Deus manda você fazer. E você acredita em Deus, obviamente você vai obedecer. Agora, se vai ter resultado hoje ou não, isso aí fica para ele resolver, tá? Então não confunda o resultado final para você não ficar decepcionado. Tem gente que começa a fazer uma obra e aí demora lá 10 anos e não tem o resultado que ele queria, e ele acaba desanimando, ele acaba desistindo, sabe? Desiste antes da hora, ou desiste quando não pode desistir. Então, algumas pessoas perdem a oportunidade de viver essa história por achar que Deus tem que fazer aquilo dar certo na hora que ele quer e não na hora que Deus quer. Então, não seja essa pessoa, tá? E o desafio para hoje tá até aqui meio que coisado, né? Eu tenho que corrigir depois. O desafio para hoje, para essa semana, na verdade, é descobrir como você vai ser ativo no reino de Deus. Você tem um dom de Deus. Deus vai te dar esse dom. Um dom aqui, pessoal, não é algo sobrenatural no sentido de línguas, de... Não é de milagres, é algo que seja útil, tá? Você tem que ter em mente que Deus te colocou no lugar específico para realizar a vontade de Deus, e ele vai fazer isso com seus dons. Segundo Paulo, por exemplo, o Espírito Santo se manifesta em nós para aquilo que for útil para o reino de Deus. Não tem relação com operações de maravilhas e sinais miraculosos. Tem a ver com algo que é útil para o reino de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 7. Isso significa que você deve estar empenhado em duas coisas, pelo menos. Então, olha só. Você não sabia nem o que você tinha que fazer, eu vou te dar mais uma direção. Existem dois ramos dentro do reino de Deus que precisam de pessoas agindo. E Deus usa pessoas como você para isso. Primeiro ramo, atrair mais pessoas para o reino de Deus. Esse é o ramo missionário e evangelístico, tá? Existe esse ramo dentro do reino de Deus, há essa necessidade, isso é útil para o reino de Deus. Logo, ser missionário, ser evangelista, falar de Jesus para os seus amigos, de alguma forma fazer com que essas pessoas ouçam o evangelho. É o primeiro ramo. O segundo é dar manutenção na igreja que já foi salva, né? Eu coloquei aqui que isso significa edificar material e espiritualmente aqueles que foram atraídos pela graça de Deus. Porque não basta encher a igreja de pessoas novas, é preciso cuidar das pessoas. E Deus quer usar pessoas como você para fazer isso também, tá? Para servir de exemplo para vocês, eu fui chamado para fazer isso, edificar material e espiritualmente aqueles que foram atraídos pela graça de Deus. E é exatamente por isso que eu tenho os canais no YouTube, e eu faço aqui na nossa igreja, eu faço também, aonde eu tiver oportunidade eu vou e faço também, entendeu? Nós somos chamados para sermos úteis a Deus. E aí vem agora o seu desafio, que é onde você passa a agir de alguma forma. Ore a Deus, ore ao Senhor e busque o dom que Ele te dará para iniciar uma jornada, para você começar alguma coisa na terra que tenha relação com a sua fé e não apenas com o dinheiro ou com os prazeres ou com nada mundano, mas com a sua fé. Ore a Deus, peça um dom, Senhor. Onde começa a minha jornada na fé aqui na terra? Aonde que é o meu Arã, né? O meu Ur dos Caldeus, como algumas pessoas acham que foi Ur dos Caldeus, né? Por onde eu começo? Ore a Deus, porque, cara, você vai ter um começo sim, tá? Todo cristão tem. Pessoal, nosso texto da semana que vem, a gente vai continuar falando sobre Abraão, né? Abrão, nesse caso. E nós vamos ler do capítulo 13, versículo 2, até o capítulo 16, versículo 16. Eu quero que você coloque as suas impressões nos vídeos também, tá? Coloque nos comentários o que você tá achando.
e vão ajudar as pessoas que vão vir aqui também. Elas vão ver o vídeo e vão ter os seus comentários juntos, tá bom? Então o texto está aqui, ó, Gênesis 13:2 até Gênesis 16, versículo 16. Eu espero vocês na semana que vem. Eu estou extremamente cansado. Para você ter uma ideia, eu gravei esse vídeo, upei esse vídeo, mas eu errei no vídeo. E aí eu deletei o vídeo. E no vídeo que eu deletei, eu até falei alguma coisa assim: imagina se eu gravo esse vídeo todo e deleto ele. E foi isso que Deus quis que acontecesse. Eu deletei o vídeo. Interessante, né? Mas tá bom. Fique com Deus. Até a próxima semana e tchau.